Voltei. Vamos falar do Fulgêncio Batista agora. Esse cara governou Cuba por dois períodos diferentes, de 1940 a 44 e de 52 a 59. O que acontece? Ele tinha poderes absolutos. E aí tem um ponto importante que é bom salientar. Lembra aqueles outros governadores que eu falei para vocês que tinham que passar pelo crivo, pela aprovação dos norte-americanos? Então, todos eles também eram meio que ditadores, tá? Alguns mais, alguns menos, mas todos eles tinham que ter um poder absoluto, um poder extremamente concentrado. Por quê? Para manter ali os interesses dos norte-americanos. Então não tem que ter muito debate, cubano tentando querer construir um projeto lá de desenvolvimento nacional. Não. Cuba tem que ser a nossa casa de praia. Então tem que ter alguém ali centralizando esse poder e afirmando e reafirmando constantemente a nossa intenção para essa ilha. Tá? Fulgêncio Batista era mais um desses ditadores. Só que ele foi muito além. Tá? Ele criou uma brutal repressão, de tal forma que o povo, que já estava incomodado pelos caminhos que se desenhavam antes, gente, percebam o seguinte: existia um processo de independência em Cuba desde 1895. Em 1898, os norte-americanos se metem, tiram, né, a força do movimento cubano, batem na Espanha, tiram a Espanha, bacana, né? Só que a Espanha não entrega Cuba, para os cubanos, entrega Cuba para os norte-americanos, como se fosse um produto. Percebem? E os norte-americanos colocam a Cuba enquanto um protetorado, podendo intervir militarmente, colocam os ditadores no poder. Cuba se vê enquanto basicamente um cassino para os outros, sem nenhum tipo de valorização, o povo passando necessidade. E aí, como é que faz? O povo estava extremamente insatisfeito com essa situação. E aí vem um tal de Fulgêncio Batista e qualquer tipo de movimentaçãozinha aqui popular pedindo direitos é extremamente reprimido com extrema violência. O que vocês acham que isso gerou? Um profundo descontentamento entre o povo. E aí podemos começar a falar de uma figura fundamental que se chama Fidel Castro. Antes de qualquer coisa, fundamental não porque eu gosto dele ou deixo de gostar, tá? Isso nem importa para vocês. Eu não estou colocando minha opinião em momento algum em nada do que eu estou falando. Eu estou apenas construindo na cabeça de vocês, tentando construir junto de vocês o cenário que se desenvolvia. Tá? Nada aqui tem minha opinião. Fidel Castro só é uma figura fundamental porque é ele que vai dar a revolução. Né? A Revolução Cubana vai ser dada a partir do movimento de Fidel Castro. Então ele é uma figura histórica fundamental. Não é fundamental porque eu gosto. É fundamental porque do ponto histórico ele é fundamental. Tá? Porque se não fosse por ele não teria tido revolução. Ou teria acontecido em outros moldes, enfim. Vamos continuar. Fidel Castro, ele tenta tomar o quartel Moncada. Então existia um quartel ali e ele estava chateadaço, tá? Boladaço com tudo que estava acontecendo, juntou uma galera ali e falou: vamos tomar esse quartel-general aqui do Exército, quartel Moncada, tá? Justamente se aproveitando da insatisfação que se difundia em parte do exército cubano, porque isso é muito importante de se ter em mente também. Quando eu falo que existia uma insatisfação popular, muitas vezes a gente nem relaciona com o exército, com polícia, mas eles são pessoas também, eles são cidadãos também. O exército cubano, parte dele, estava insatisfeita, porque estava vendo o trato que era dado não só ao seu país, como à sua natureza, como às pessoas que viviam ali, que eram vistas como, sabe, como é latino, é cubano, deixa pra lá, sabe, pode fazer o que você quiser, aqui é Cuba, sabe. Então, parte do exército cubano estava muito satisfeito com o que se desenvolvia naquele momento. Então, Fidel Castro, sabendo disso, articula uma galerinha por fora,
junto com essa porcentagem do exército insatisfeita, e tenta tomar o quartel Moncada. A questão é que isso não foi bem sucedido. Fidel não foi bem sucedido, né, e foi preso e exilado para o México. Então Fidel que era cubano, tá? Tenta tomar o quartel Moncada, junto com parte da população e principalmente com parte do exército insatisfeita, não consegue, é preso e exilado para o México. E esse exílio para o México é fundamental. Fundamental. Talvez se ele não tivesse sido exilado para o México, a Revolução Cubana nem teria acontecido. Pelo seguinte, no México, ele conhece outros revolucionários exilados. Na verdade, ele troca ideia com aquela galera que ele já tinha conhecido, né? E conhece outros, tá? Também estavam exilados no México. E conhece uma figura fundamental que eu acho que vocês conhecem bem também, pelo menos por nome, que é o famoso Che Guevara. Então, no México, Fidel Castro conhece Che Guevara e outros revolucionários que foram fundamentais para o processo cubano. E aí, com essa galera no México, ele começa a articular o processo de revolução. Ele se junta com esse pessoal que estava insatisfeito também. Che Guevara não era cubano, tá? Mas ele se guiava por ideais revolucionários. Encontrou Fidel, trocam uma ideia. Che Guevara fala, não, peraí, vamos pra cima, vamos acabar com isso, que isso, sabe? Então eles se juntam e começam a pensar, né, começam a organizar, né, como que derrotariam Batista, tá bom? Vamos cair para a Revolução Cubana de fato. No dia 25 de novembro de 1956, dá-se início ao processo de revolução. O que acontece? Ocorre a partida de Fidel mais 83 homens do porto de Tuxpan, no México. Tá? Dentre esses 83 homens, obviamente que estava lá no meio Che Guevara, Camilo Cienfuegos e tantos outros revolucionários importantes. Tá? Então, só resumindo, nessa data, Fidel parte do México, ele e mais 83 revolucionários, né, justamente focando Cuba, para começar o processo revolucionário. Beleza? O que acontece? Fidel, junto com os revoltosos, conseguem a vitória. E a partir do momento que eles conseguem a vitória, eles começam um processo de reformas. Professor, como assim reformas? Lembra toda aquela estrutura que eu falei para vocês? Cuba enquanto uma casa uma casa de praia dos norte-americanos, enquanto um grande cassino, tudo pertence aos norte-americanos. Então, quando Fidel, junto com Che Guevara, junto com outros revolucionários, como o Cienfuegos, quando eles conseguem tomar o poder, eles olham para isso e falam, não, acabou isso aqui. E começam um grande programa de reformas. Só que o que acontece? Vocês acham que os Estados Unidos iam olhar tudo isso acontecendo com Cuba e iam ficar tranquilões? Não. Até porque esse programa de reforma, que começou a ser desenhado ali por Fidel, ia totalmente contra os interesses norte-americanos. Os norte-americanos não queriam que Cuba se desenvolvesse economicamente. Queriam que Cuba continuasse sendo aquele país que exportava cana-de-açúcar e fumo para eles fumarem nos seus países, né? E sendo um grande cassino, vida noturna agitada, durante as férias dos norte-americanos, era isso. Então isso incomoda muito os Estados Unidos. E outro ponto também, por que isso incomoda muito? Porque era um arquipélago, né? E que a ilha principal era desse tamanico aqui, ó. E os Estados Unidos são desse tamanho, a principal economia do mundo. Já eram muito fortes nesse momento. Como que essa ilha minúscula vai tirar a gente daí? Não, isso está errado. Isso está errado. Não. Está errado. Mandou um monte de norte-americano para fora com medo? Não, isso está errado. Está errado. A gente tem que responder isso. Mas antes de eu entrar nesse ponto mais a fundo, só deixar uma coisa clara, tá? A partir do momento que foi dada a revolta e que Fidel
pega o poder junto com os revolucionários, os Estados Unidos no início tinha uma postura até de tentar, né, trocar uma ideia ali com Fidel, enfim. O processo revolucionário cubano pegou um apelo midiático muito grande, né? A foto do Che Guevara, né, começou a ser estampada em camisas, em garrafas, em tudo quanto era canto. Os norte-americanos ficaram fascinados, principalmente a juventude norte-americana ficou fascinada. Nossa, como que esses cubanos conseguiram pegar em armas e mudar, dar uma revolução, conseguir melhor de qualidade de vida para a população. A juventude norte-americana fica com os olhos brilhando, enfim. De início, os Estados Unidos tinham uma argumentação, inclusive, pró-Fidel Castro. Depois, existem até alguns vídeos, algumas fotos do Fidel nos Estados Unidos indo trocar uma ideia com o presidente norte-americano, querendo entender como que seria feito. Até porque, gente, é bom lembrar que Cuba está extremamente próxima dos Estados Unidos. Está ali no Golfo do México. Os Estados Unidos estão um pouquinho mais a norte só. Entendem? Então, ter o domínio dessa região estratégica, né, do ponto de vista geográfico, geopolítico, é fundamental. Então, são vários pontos aí mesclados que fizeram com que os norte-americanos, né, de início, tentassem trocar uma ideia. Depois que Fidel vai lá trocar uma ideia com os Estados Unidos, enfim, que ele volta para Cuba, e ele começa, de fato, a pôr em prática os programas de reformas que eles já tinham em mente, aí os Estados Unidos começam a falar, isso aqui tá esquisito, isso aqui não tá de acordo com o que a gente vê como bom, o que a gente quer para Cuba. E aí é quando tem o racha. Aí é quando os norte-americanos começam a falar contra Fidel, contra a Revolução Cubana, e se desenha o quadro que a gente tem mais ou menos hoje em dia. Vai piorar, inclusive, depois que a Revolução Cubana se reivindica socialista. Nesse momento aqui, ela não é socialista, tá? Ela vai se tornar socialista depois que tem o racha dos Estados Unidos. Entre tantos motivos, porque ela precisava de ajuda econômica. 56 é Guerra Fria. Se os Estados Unidos está boladão com a gente vai para onde? A gente vai para a União Soviética. A União Soviética é o quê? Socialista. Che Guevara já era socialista, tá? Fidel não era. Então, por conta da... E outros tantos revolucionários que também eram socialistas e outros que não eram. Então, juntou uma parte do movimento, né, que era socialista, mais a necessidade de buscar um parceiro no mundo, que esse parceiro vai ser a União Soviética, que era socialista. Aí a Revolução Cubana vai se reivindicar socialista, tá? Mas de início ela não era, beleza? Vamos continuar. Deixa eu ver quantos minutos tenho. Tem bastante ainda. Tá. E o que compunha esse programa de reformas da Revolução Cubana? Bom, primeiro, reforma agrária, nacionalização das refinarias de açúcar e álcool e das indústrias. Lembra de toda aquela infraestrutura que eu falei que estava na mão dos norte-americanos? Então, não está mais. Cuba, a Revolução Cubana, mandou essa galera de volta para os Estados Unidos, saiam daqui, e tudo que eles deixaram para trás, né, as indústrias, as terras, a Revolução nacionalizou. Então agora antes era dos Estados Unidos, norte-americanos, agora é nosso. Agora é do povo cubano. Tudo bem? Então, os principais pontos que compunham esse programa de reformas era reforma agrária, distribuir grandes propriedades para pessoas que não tinham nada, nacionalização das refinarias de açúcar e álcool, porque Cuba não dependia muito de diversas exportações, principalmente de cana-de-açúcar e de fumo, ou seja, de produtos primários, aqueles que a gente retira da terra. Pois bem, o que ela fez? A Revolução, ela nacionaliza essas refinarias porque continua sendo importante. Continuamos precisando exportar esses produtos. Então vamos nacionalizar. Agora quem tem o controle é o Estado cubano. Tá? E as indústrias. Não tem como pensar um país desenvolvido sem indústria. Então, dá essa indústria aqui para o Estado cubano. Quem manda na indústria agora é a Revolução. Tá bom? Nacionalizaram tudo que pertencia aos norte-americanos, obviamente. E os Estados Unidos bloqueiam, né, suspendem as importações de açúcar.
Cuba não dependia muito das exportações de açúcar, então os norte-americanos olham e falam, tá, nacionalizou tudo que era meu, né? Beleza. Não importo mais nenhum tipo de... Nesse momento, né? Não importo mais açúcar de vocês. Depois vai se complexificar. Mas nesse momento é só açúcar. Então eu sei que vocês precisam pra caramba de açúcar. Eu tenho um mercado consumidor absurdo. E a partir de agora ninguém mais aqui compra nada que for de vocês. Não compra mais nenhum açúcar. Tá? Nesse momento é só açúcar. Não importa mais açúcar de vocês. Óbvio que isso vai gerar um impacto na economia cubana. Tá? Não foi porque houve uma revolução que no dia seguinte está tudo perfeito. Não, não é assim que acontece. Aí a gente começa a entrar no apoio soviético. Já adiantei muita coisa, mas agora a gente está destrinchando esse apoio. Tá? E a gente tem que falar, né, dessa invasão à Baía dos Porcos. Por quê? Os Estados Unidos abriu mão de Cuba, né, não importa mais açúcar de vocês, tô de mal, brigamos, Cuba busca os soviéticos. E aí quando ela busca os soviéticos, né, nesse momento, Estados Unidos e alguns refugiados cubanos organizam, né, uma invasão à ilha. Professor, refugiados cubanos, como assim? Pelo seguinte, lembra aquela galera que era dona de terras? Óbvio, a maioria era norte-americana. Mas, gente, você não domina um país só com quem é de fora. Você precisa fazer com que alguns específicos, principalmente quem tem mais dinheiro, tá? A burguesia nacional, se adeque aos seus interesses. Então, muitos indivíduos, né, e aí quando eu falo muitos, eram os cubanos que faziam parte da burguesia nacional, estavam alinhados com os interesses norte-americanos. Porque é chato, é difícil e é custoso você estar 24 horas no país do lado. É mais fácil você colocar alguns dos seus lá e convencer alguns dos deles a passarem para o seu lado. E como que você convence? Com dinheiro, tá bom? Então, essa galera que estava junta dos Estados Unidos, quando ocorre o processo revolucionário, o que eles fazem? Alguns são expulsos e alguns saem correndo para os Estados Unidos. Ali para a região da Flórida, enfim. Tá? E aí, a CIA, né, organiza alguns mercenários junto desses refugiados cubanos e falam, cara, vamos invadir Cuba e retomar o que é nosso. Tá? Em 1961, eles desembarcam na Baía dos Porcos. E o que deixou todo mundo surpreso foi que o quê? Que eles foram derrotados. E isso é um fenômeno histórico muito interessante de se perceber e até cabe mais leituras sobre isso, né? Não tem tanto, tem bastante, né? Mas tem algumas que não chegaram no Brasil ainda, enfim. Que é o seguinte, a partir do momento que essa missão de invasão da Baía dos Porcos se desenvolve, o Estado cubano estava ligado. Fidel não era idiota. Ele sabia o que ia acontecer. Tanto por informações, como também você não tira os Estados Unidos do seu país, né, e fica achando que eles só vão, né, limitar as importações de açúcar. Não. Né? Então, já estava pronto. E além disso, além do exército revolucionário, as pessoas, os cubanos, né, que estavam de saco cheio com tudo aquilo que vinha acontecendo, de exploração, humilhação, abusos, quando vem a galera chegando e falam, não, aqui não, aqui vocês não voltam mais. Então uma série de pessoas chegou para o exército revolucionário e falou, me dá arma, eu quero lutar contra eles. Ou então foram com o que tinham na mão. Então foi o exército revolucionário, né, que veio junto com o Fidel, com o Che Guevara, e que ganhou apoio do povo quando chegou no território cubano e promoveu a revolução, mas cubanos que queriam garantir que a revolução se estabelecesse e que queriam garantir que os Estados Unidos não voltassem a ter domínio sobre a ilha. Então junta essa galera contra os mercenários treinados pela CIA, mais os exilados cubanos, e derrotam essa missão, né, essa operação da invasão à Baía dos Porcos.
Inclusive tem vários testemunhos de cubanos daquela época, tão velhinhos, né? Mas narrando como que foi esse processo, né? E óbvio, é óbvio que a partir do momento que os Estados Unidos tentam te invadir com pessoas que faziam parte da sua burguesia nacional, que não eram muito bem vistos pela população, né? A população não gostava muito da burguesia cubana. Quando essa galera tenta invadir e não consegue, gente, isso bota Fidel e Che Guevara, a revolução, lá pra cima. Pô, aqui ó, nós mandamos os norte-americanos pra fora 2 vezes. Pô, entende? Então isso bota aqui ó, a revolução em outro patamar para a população cubana. Em dezembro de 61, Fidel anuncia a adesão da revolução ao socialismo e ao alinhamento à União Soviética. Então Fidel, como eu já falei para vocês, ele não tá, a revolução, né, não estava alinhada aos ideais socialistas até um certo momento. Quando Cuba começa a pôr em prática suas reformas, começa a dar um aceno, oi União Soviética, vamos trocar uma ideia, né? Começa a dar um aceno para os soviéticos, né? E começa a dar tchau para os norte-americanos, e os norte-americanos vendo tudo isso tentam invadir Cuba e perdem. Aí Fidel vira e fala, sabe de uma coisa? Eu sou socialista mesmo, né? E estou alinhado com a União Soviética. Tá? Então, dezembro de 1961 foi isso. Foi o processo, né, que foi desenvolvido por todos esses fenômenos, né, e a tentativa de invasão da Baía dos Porcos foi o ponto final, assim, que aí foi quando o Fidel falou, brother, na moral mesmo, eu sou socialista, a União Soviética, tamo junto. E aí é que os Estados Unidos fica pistola. Se já estava bolado antes, gente, nesse momento ele está arrancando o cabelo. O que eles fazem? Não vão deixar só de importar açúcar agora. Nesse momento é bloqueio comercial a Cuba. E eu não sei se vocês sabem o que significa um bloqueio comercial. Tá? O bloqueio que foi feito foi o seguinte: todos os produtos de todas as empresas que porventura precisassem de alguma peça fabricada nos Estados Unidos não poderiam vender para Cuba. Então, se um preguinho ali fosse feito nos Estados Unidos, não podia ser vendido para Cuba. Se você fosse de um país parceiro dos norte-americanos, não poderia também comercializar com Cuba. Ou seja, Cuba ficou literalmente ilhada. E nesse momento, se o que os Estados Unidos queriam era impedir um apoio cada vez maior dos soviéticos em relação a Cuba, a partir do bloqueio, ele basicamente disse assim, ó, dane-se, lavei minhas mãos, não tem mais nada a ver com eles. E aí Cuba abraçou a União Soviética, beijou a União Soviética, viraram melhores amigos, né? E aí tem uma aproximação, ó, extremamente grande com a União Soviética. Professor, e todos aqueles produtos que Cuba então parou de receber, né, de poder comprar por conta do bloqueio econômico feito a ela passou a substituir vindo da União Soviética. Então, todos aqueles investimentos, os aportes necessários para que Cuba desenvolvesse suas reformas, seu parque industrial, né, que investisse em tecnologia no processo de refino de vários produtos primários, né, começasse a complexificar ainda mais o processo de exploração da cana-de-açúcar, né, de desenvolvimento de fumo, né, a exportação de álcool, para que ela conseguisse investir cada vez mais e mais em tecnologia, para que continuasse, né, o processo de reforma agrária, dividindo as terras cubanas. Para isso ela precisava de apoio técnico e apoio financeiro. Quem substitui tudo isso? União Soviética. E os produtos que faltavam, que porventura anteriormente viessem dos Estados Unidos, agora viriam dos soviéticos, tá? Então ela trocou, beleza? Vamos tocar agora num ponto muito importante que se chama crise dos mísseis, tá bom?
Com o aprofundamento isso basicamente se deu por conta do aprofundamento das relações entre Cuba e a União Soviética, tá? E aí o que acontece? A União Soviética olhou e falou: caraca, Cuba está no Golfo do México, colada com os norte-americanos. E se nós instalarmos ali uma base de mísseis, será que dá bom? Eu acho que é uma boa, porque tá ali no sovaco dos Estados Unidos, junto de uma base de mísseis, além de garantir maior segurança contra possíveis invasões dos norte-americanos. Caso dê algum problema, daqui a gente aperta um botão, já explode os Estados Unidos. Tá do lado. Não precisa nem esperar muito. Apertou e já destruiu. Pegaram? Sem falar que, obviamente, você ter um míssil, né, uma base de mísseis no seu sovaco é uma forma de dizer porque Cuba é muito próxima dos Estados Unidos. É uma forma de dizer assim: não avança muito sobre a minha área geopolítica, porque senão eu vou te explodir com muito mais facilidade do que você me explodiria. Então fica no teu canto, segura tuas pontas aí, tá? Então, essa era uma intenção da União Soviética, se aproveitando dessa localização geográfica de Cuba para aumentar, né, ainda mais a sua presença no mundo e restringir cada vez mais o avanço do capitalismo, o avanço dos Estados Unidos sobre territórios que a União Soviética não queria que avançassem. Tá? Então era como se ela ganhasse um pontinho a mais ali na Guerra Fria. E aí, quando isso acontece, os norte-americanos falam: que União Soviética? Papo reto mesmo, só entre nós dois aqui, mané. Tá maluca que eu vou deixar você colocar uma base de mísseis no meu sovaco? Tu é doida? Tu acha que eu sou otário? Não. Se você instalar uma base de mísseis em Cuba, eu te bombardeio com bomba nuclear. E aí, gente, esse período da crise dos mísseis foi um período na história da humanidade em que a gente realmente teve medo do mundo acabar. Por quê? Eu não sei se vocês têm isso em mente, né? Uma bomba nuclear, ela tem o poder de destruir o planeta. Se os Estados Unidos lançassem uma bomba dessas na União Soviética, não ia demorar muito e a União Soviética ia bombardear os Estados Unidos também. E o planeta não aguenta duas dessas bombas. Se isso acontecesse, nós não estaríamos aqui hoje, porque a raça humana já estaria extinta. Ou estaria passando por uma situação muito complicada de cena de filme pós-apocalíptico mesmo, sabe? Então, tô ficando rouco. Então, essa ameaça nuclear, essa ameaça do fim do mundo, fez com que a União Soviética, não, peraí, então vamos com calma aqui. Não vou instalar aqui esses mísseis não, tá tudo bem, cada um no seu quadrado, né? E que nós continuássemos vivos até hoje, tá bom? Então, a partir desse momento, a União Soviética retira os mísseis, Estados Unidos mais pistola do que antes, porque já estavam bolados, agora tem uma ameaça de instalação de bases de mísseis soviéticos em Cuba. Os caras falaram: não, peraí. OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. O que é a OEA, professor? Basicamente é um fórum, tá? Um dos mais antigos que existem, inclusive, no planeta, para discutir, né, direitos humanos, discutir projetos econômicos, projetos industriais, ou seja, projetos de desenvolvimento econômico. Então é isso, é um fórum onde todos os países americanos se encontram para debater. Pensar também em aproximações, desenvolvimento de contratos, enfim. Estados Unidos boladaço vira para a OEA e fala: tira Cuba da OEA. Ou seja, Estados Unidos força, exige a OEA a expulsar Cuba do fórum. E obviamente que Cuba foi expulsa, né? E aí começa, né, a se complexificar esse isolamento geográfico de Cuba em relação ao mundo. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Nossa, 29. Volto na próxima parte.